gente! Tudo bem com vocês? Meu nome é Vitória, eu sou psicóloga, pra quem não sabe, e eu atendo tem um tempinho, e eu vi um vídeo de uma menina que eu acho que ela é psiquiatra, mas ela atende com psicoterapia, que é famosa aqui no TikTok, e que ela fala dos 3 temas mais comuns que ela vê na terapia. E assim, eu acho uma realidade completamente diferente da minha, totalmente diferente, então eu vim trazer aqui os 3 principais assuntos que mais aparecem quando eu tô fazendo terapia com alguém e tudo mais. Lembrando que eu atendo muito mais homens do que mulheres, isso é muito raro pra minha profissão, porque a maioria das minhas amigas atendem muito mais mulheres do que homens, acho que todas as minhas amigas, na verdade, eu não sei por que eu atendo tanto mais homens que mulheres, mas os assuntos são muito diferentes, então eu vou falar pra vocês, assim, o top 3, assim, que eu vejo muito. O top 1 assunto que eu acho que eu mais vejo, assim, entre os homens é vício em, como eu falo, conteúdo adulto, né, porque eu acho que o TikTok censura se eu falar, e em GP. Né? Tipo assim, é o que mais tem, vários homens que realmente gostam muito disso e que gastam muito dinheiro com isso, e casados principalmente, e tem isso demais, eles querem se livrar disso e vão pro consultório. Segundo tópico, problemas com dívidas. Homens têm muitos problemas com dívidas, de gastar muito pra parecer que são incríveis, bambambãs, os melhores e tudo mais. Problemas assim, né, de fazer umas coisas meio exageradas pra impressionar a mulher. E pra esse top 3 eu vou falar problemas com solidão. Os homens estão muito solitários. Homens que não se casaram sofrem mais do que mulheres que não se casaram, gente. Vocês acreditam? Eu não sei se é possível, porque isso não passava pela minha cabeça. Mas sofrem muito mais. Muitos homens vêm com essa queixa de eu não me casei, eu não tive filhos, eu não constituí uma família. E mulheres que não se casaram, não constituíram famílias, elas criaram outros significados pra vida. Os homens já não conseguem e ficam se sentindo muito solitários e fracassados na vida. Então é mais ou menos isso. Eu acho que... Fala, cowboys, beleza? Deixa o like, se inscreve no canal, dá uma conferida aí se você segue inscrito, tá bom? E bora pra este vídeo, que foi um vídeo que eu vi alguns canais reagindo, entre eles aí o John Young Master, se eu não me engano o Espectro Racional também. Então manda um abraço aí pra todos, né? Caso vocês queiram ver a opinião deles, fiquem à vontade, vão lá no canal deles e tudo mais. Mas aqui eu vou passar a minha visão, e em especial aquilo que, de certo modo, eu não encontrei muito nas análises, e por isso eu quis trazer aqui a minha versão a respeito do que essa psicóloga está comentando, né? Em primeiro lugar, é claro, pedir sempre um respeito e também entender que ela está passando simplesmente o que ela viveu. Não quer dizer que é uma verdade, não quer dizer que é uma mentira, simplesmente é a percepção dentro, vamos dizer, da bolha dela, onde ela está inserida, né, dentro desses pacientes em si, tá? Então, um primeiro ponto que é importante eu ressaltar e que eu vi que a maior parte dos produtores ficou focado muito nisso, né? É a ideia de que os homens que não se casaram estão mais infelizes que as mulheres que não obteram casamento, filhos e etc, né? Então havia até uma certa surpresa por parte da profissional aí, da psicóloga, acerca dessa questão, porque a princípio, pelo menos na visão dela, seria o oposto. As mulheres que seriam mais afetadas por isso, porém, na visão dela também ela disse que as mulheres ressignificaram, né, de certo modo, essa falta, né? O que é muito comum dentro de uma perspectiva que aqui nós chamamos de coping, né? Que é aquela mentira agradável e tudo mais, que isso faz parte, sim, da natureza feminina, é muito comum. De certo modo, né, é uma das razões que eu aponto do porquê que conteúdos, Red, etc., não fazem muito sentido ao feminino, no sentido de consumo ou mesmo de produção de conteúdo relacionado, tá? Não é uma questão de tipo não pode ou algo assim, é simplesmente que dentro da tendência da própria natureza feminina, existe muito mais uma visão que geralmente é mais focada num sentimento, num emocional, e por consequência realidades e aspectos que são um pouco mais duros tendem a ser difíceis de serem lidados pelo feminino, tá? Tanto que você vai ver que geralmente quando você aponta uma razão, uma questão lógica, ela vai responder com algo emocional, tá? Então, por isso que eu entendo deste modo, tá? Não é exatamente uma exclusão. Como eu sempre falo, eu entendo que a liberdade é um princípio dentro da minha ética, vamos dizer assim. Então, de certo modo, eu nunca, jamais, em hipótese alguma, iria defender algum tipo de exclusão relacionada. Mas simplesmente apontar aqui um fato que também está dentro da realidade, tá? Em que muitas das mulheres hoje são as maiores consumidoras de ilusão, tá? Tendo isso como base, também todo o aparato que ela apontou ali, as questões que envolviam a questão da falta, né, por parte do homem, enquanto que a mulher ela está muito mais preparada teoricamente para isso, né? Essa preparação vem, por exemplo, né, nós temos diversos
produtos, serviços relacionados aí ao feminino, né, que, de certo modo, entregam aquela validação suficiente, validação que muitas acreditam ser necessária para que elas possam continuar. Então, aquela coisa do tipo, você é uma deusa rara, você é perfeita do jeito que é, e não sei o que, body positive, uma série de outros fatores aí, faz com que o feminino consiga lidar melhor, além do fato óbvio, que está até ligado à questão de se o inverno vai chegar ou não e tal, que é aquela questão do tipo, será que elas, a partir do instante que começam a ter um declínio relacionado ali à questão de aparência e tudo mais, se mesmo nesse período elas continuam tendo algum nível de atenção ou não? Na maior parte das vezes a resposta é sim, né? A maior parte do público feminino tem atenção, né, durante todo o período, então por isso que é muito mais fácil você lidar com a solidão, tendo ainda assim algum nível de contato, um contatinho ali, colar e tal. Então ainda assim, apesar daquele sentimento de que estou sendo usada ou coisa assim, existe a atenção por meio das mensagens, por meio das redes sociais, por meio desse contato físico também, ou seja, na verdade elas nunca estão 100% desamparadas, né? A diferença é o público masculino, em especial aqueles caras que, por consequência, não tiveram uma construção ao longo da vida interessante, né? No sentido pode ser financeiro, emocional também, né? Então o homem ele vive com a solidão, né, pela vida toda, a depender do caminho que ele seguir. Então a consequência disso é que, obviamente, vai ser um ponto, né, de problema. Então um ponto que, se ele estiver ali diante de uma profissional, como uma psicóloga, ele vai acabar se abrindo e falando a respeito, né? Então ela citou 3 pontos, né? Primeiro a questão do vício em conteúdo adulto e tal, né? Que ela até citou também que os casados, né, gastam muito com GPs e tudo mais, né? Então você vê até uma relação de que esses caras teoricamente não deveriam se sentir sozinhos, né? Não, teoricamente não procurariam esse tipo de profissional, porém estão procurando também muito em função de que existe aí um enorme número de casais aí formados por atrações negociadas, consequência de que o cara acaba não tendo acesso à própria parceira ou um acesso de qualidade, consequentemente também vão procurar profissionais do ramo e gastam bastante, tá? Então tem esse aspecto, né? A questão dos problemas com dívida, que também ela relacionou ao fato de que o cara está querendo ali se aparecer, gasta bastante. Você tá reparando que os 3 principais problemas giram em torno de um ser em específico, né? Mas enfim. E tem o terceiro problema, que é a questão da solidão, né? Então, todos esses 3 aspectos, como eu falei, girando dentro de uma mesma questão, que é a ideia da falta do feminino em algum modo, tá? Então, seja a falta no sentido de buscar ter, por meio aí, né, de ter, vou ter um carro do ano, vou ter isso, vou ter aquilo. A falta no sentido de um cara casado que não tem um acesso e acaba tendo que procurar profissionais para isso. E a questão da solidão como um todo, né? E na solidão como um todo, tá, o que tem acontecido, que eu acho que é o mais interessante de falarmos aqui, é que sim, os homens estão de fato sofrendo mais por isso. Por que eu tô falando isso agora, né? Na verdade, a gente tem sempre que entender o seguinte: não é porque nós fazemos parte aqui dessa comunidade, que entendemos o conceito e tal, que nós devemos fechar os olhos para todos os outros homens que não conhecem o conteúdo, que não estão inseridos nisso, tá? Porque esses caras, eles estão vivendo a vida como ela é hoje, tá? E a sociedade, a formatação que não tem muito apreço ao masculino, que não entrega a ele muito propósito, né? Então, vivemos em um mundo onde o homem acaba se tornando cada vez mais dentro de um sentido desnecessário, tá? Então, ele se sente assim. Então, apesar de apontarmos aqui, por exemplo, que a mulher enxerga o homem como ferramenta, o próprio homem se enxerga assim. Então, quando ele não se sente útil, tá? Seja na formação de uma família ou em outros aspectos, ou seja, ele não encontra um propósito para viver, ele vai acabar focando no que a sociedade imagina para ele que é o ideal. E atualmente, o que é entregue ao homem é simplesmente esse aspecto de você deve ter aí filhos, deve casar, não sei o que, e por consequência, se você não tem acesso ao feminino, você é um fracassado, tá? Então existe todo esse aparato para justificar o porquê, né? De fato, muitos homens estão se sentindo assim. Em compensação, existe todo um aparato para que o feminino não se sinta assim, para que o feminino sinta que é importante, que ela não se apegue, que isso ou aquilo outro. E é por isso também que esse trabalho é tão importante. Porque, na verdade, né, por meio da realidade, por meio de fatos,
né, que é assim que o homem enxerga o mundo, é por meio disso que a Red vai entregando ali aspectos para que você possa encontrar seu propósito. Então você vê que no fim, o que eu estou explicando aqui para vocês é bem simples. Sim, o homem Blue Pill ele sofre mais pela falta, né, por meio de todos esses fatores. Ele já tem falta de atenção por natureza, né, diferente do feminino que, como eu falei, apesar de não ter se casado, não ter filho, isso, aquilo, ela vai continuar sempre tendo ali um contatinho ou outro, uma possibilidade, e isso vai gerando nela algum nível de esperança, né? Para o homem, no entanto, muitas das vezes isso é complicado, em especial o cara que não é atraente, o cara que não tem dinheiro e por aí vai, que é a maioria dos caras que estão ali numa idade mais avançada e começam a sentir essa questão, essa falta, né? Então tem esse aspecto, né? Tem todo o aspecto que eu citei relacionado à falta do propósito, né? Essa busca desenfreada por ter acesso ao feminino, porque é isso que é valorizado numa sociedade como a nossa atualmente. Então todos esses fatores justificam o que a moça falou. Então não, na minha opinião, ela não falou nenhuma mentira. Ela está apenas apontando um fato e para mim é um fato que faz sentido sim. Vocês são privilegiados, de certo modo, em não se sentirem assim. Por quê? Porque vocês entenderam o caminho, entenderam o direcionamento e encontraram um propósito. E por consequência é importante que vocês possam de algum modo guiar os outros para isso, tá? Por isso que é importante compartilhar de algum modo o conteúdo, de modo inteligente, é claro, como vocês sabem, você não deve tentar, né, redpilar ninguém, né? Então você deve simplesmente adicionar um pouquinho, né, a cada tempo para um seu amigo, uma pessoa que você entende que tem uma dificuldade, vai aos poucos inserindo o conteúdo, eu tenho certeza que a pessoa vai acabar compreendendo mais por si próprio, encontrando o caminho sozinho, tá bom? Porque é sozinho que o homem encontra o caminho, certinho? Então é isso, cowboys, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto e até a próxima.